e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Jesus, seja exaltado. Teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci pra te adorar, nasci pra te exaltar. E como igreja vitoriosa estamos aqui te adorando. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Motivo de muita satisfação e alegria, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O nosso Deus, Ele é fiel, fiel à sua palavra. E nós, que estamos em sua palavra, Ele permanece fiel, amém? A palavra do Senhor foi aberta no início do culto, onde o Senhor disse: alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos. Como se alegrar diante de várias situações adversas? Como manter uma alegria diante de muitas dificuldades? Como manter a alegria no Senhor, confiando neste Deus, diante de onde as circunstâncias, muitas vezes nós, com os nossos braços, não podemos fazer nada? O mesmo Deus falou nessa noite: eu sou um Deus forte, eu sou o Deus do impossível. Aqueles que estão atentos a esse culto, estão entendendo que o nosso Deus, Ele está demonstrando que Ele está cuidando de você. E eu quero que você entenda nessa noite que, por mais que seja difícil para você, o nosso Deus, Ele diz: eu sou um Deus forte. Eu não sou apenas um Deus forte, eu sou o Deus do impossível. Amém? Se eu fosse embora agora, eu já estava com a minha porção na minha mão, agarrado. Porque o nosso Deus, Ele conhece, Rafa, como você entrou, como você saiu da sua casa. Ele sabe como que você, cada um, veio aqui nessa noite. Por isso, Ele fala em secreto ao seu coração. Eu não sei o que Ele falou, mas eu sei que Ele está falando com você, amém? Vamos abrir a palavra de livro de Salmo, número 125. Glória a Deus. Salmo de número 125, nós vamos ler o verso 1 em diante. O tema desta noite é fé inabalável. Manter fé inabalável nos dias de hoje, irmãos, é fácil? Completamente não. Mas o Senhor vai nos ensinar a manter esta fé
inabalável. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, assim como você está, em reverência ao nosso Deus, diz assim o verso 1: todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Ou, em outras traduções, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O verso 2: assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Sê misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor o expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios. Que haja paz sobre Israel. Amém? Grande Deus, nós nos rendemos diante da sua majestade. Nós nos rendemos diante do seu poder, do seu domínio, da tua grandeza. Nós nos rendemos diante do Senhor, ó Deus, eterno, bendito, maravilhoso. Nós, ó Deus, reconhecemos a sua grandeza e reconhecemos também que somos pó e cinzas e pecadores. Diante desta palavra, ó Deus, o qual nós lemos, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha esclarecer em nossas mentes, que o Senhor venha esclarecer em nosso intelecto, ó Deus, diante de dentro dos nossos corações, tudo que o Senhor deseja falar conosco. Tudo que o Senhor deseja falar, ó Deus, a cada vida que adentrou nesta noite, neste lugar, em busca, ó Deus, de uma resposta, em busca, ó Deus, de uma palavra do Senhor, em busca, ó Deus, de alguma coisa da parte do Senhor. Eu tenho certeza que todos aqui que entraram, ó Deus, sairão convictos e com a certeza de que o Senhor falou com cada um deles. Pai, abençoa, ó Deus, a ministração da Tua palavra, pois eu sou pecador, assim como todos que aqui estão. Reconheço, ó Deus, que sem Ti não sou nada, sou pó e sou cinzas, pecador. Quero ser apenas um servo em obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É interessante lembrar que as grandes civilizações e potências pagãs, passando como o Império Egito, a Assíria, a Babilônia, o número 123, 124, 125, vai trazer à memória do cântico de peregrinação em que o povo de Israel ele havia sido liberto, onde o Senhor estava ali tratando com eles e dando a eles ali um momento de peregrinação após o exílio. E aí nós vamos ver que a mão do Senhor estava sempre com eles. Por quê? Porque o povo pagão, irmãos, eles sempre tiveram superioridades em relação ao povo de Israel, ou seja, eles eram sempre a maioria, e nós vamos ver que no capítulo de número 32, verso 6, a vontade do povo pagão é engolir o povo de Israel. É latrocidar, é acabar com o povo de Israel, é exterminar o povo de Israel, é acabar com a nação de Israel, é acabar com a vontade de Deus, literalmente falando. É acabar com aquilo que Deus um dia levantou para proclamar a sua palavra, para levantar ali uma grande nação com poderio. E a vontade do povo pagão era sempre destruir a este povo que foi separado por Deus. Abra lá no capítulo de número 32, para que você entenda o verso 6. Folhe aí. Aí nós vamos ver qual que era realmente a vontade desse povo pagão. Porque, irmãos, hoje nós vemos o povo de Israel, ou a igreja em si, lutando muitas vezes contra tudo e contra todos. Isso é uma grande realidade nos dias de hoje. Porque, irmãos, o que tem se levantado de homens, mulheres, nações,
poderes políticos, governamentais contra a igreja do Senhor não foi só antigamente, hoje permanece. Hoje nós vemos os governantes, hoje públicos, aí na área política, se levantando leis contra a palavra de Deus, levantando leis contra o próprio Deus, contra a humanidade cristã. E nós vamos ver que o desejo deles era justamente isso, de nutricidar o povo de Israel. Olha o versículo de número 6, o verso de número 6 do capítulo de número 32, ou melhor dizendo, número 32. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Ou seja, o povo estava clamando a Deus diante de uma tempestade, diante de muitas dificuldades que nós vemos durante a história, durante o trajeto do povo de Israel, antes mesmo de ser libertos, antes mesmo de sair do Egito, onde Deus dera o escape. Nós vamos ver que a mão de Deus sempre esteve com o povo de Israel. Eu quero trazer aqui nessa noite para você, irmãos, que manter a fé inabalável requer alguns desafios. E o primeiro desafio para manter esta fé inabalável é entender que, diante de qualquer situação, seja ela financeira, seja ela enfermidade, seja ela morte espiritual, física, o nosso Deus, o Deus do impossível, Ele está ao nosso favor. Ele está ao nosso favor. A mão de Deus vai sempre estar a favor do seu povo. Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o monte de Sião. É o verso 1 do capítulo de número 125. Eu quero trazer à memória, irmãos, para aqueles que se encontram endividados, para aqueles que se encontram numa situação financeira literalmente desesperadora, nos dias de hoje, e que é uma das causas que traz dor, que traz sofrimento, que traz separação nos casais. Não estou falando do povo do mundo, estou falando do povo cristão. É uma das áreas que influenciam, se não dizer primeiramente, é uma das que está encabeçada para o grande naufrágio do relacionamento conjugal. A área financeira é uma das, se não for a primeira. Então nós vamos ver, irmãos, que diante dessa situação da área financeira, eu quero dizer a você nesta noite, para se manter uma fé inabalável, é necessário fazer como quem? Como aquela viúva de Sarepta. Nós temos grandes exemplos na Bíblia, e um desses exemplos é a viúva de Sarepta, aonde o Senhor envia ali o seu profeta, aonde ele vai até aquele lugar, enviado por Deus, e a palavra de Deus vai dizer que naquele dia, naquele momento, naquela situação havia uma grande seca. Seca na Bíblia quer dizer nada, literalmente a zero, literalmente sem nada. E aquele homem, ele está lá diante daquela viúva, e aquela viúva não tinha o que comer, e aquela viúva não tinha de onde tirar o seu sustento. Aquela viúva olhava para o seu armário naquela época e não via absolutamente nada. Aquela viúva olhava para o seu fogão e não tinha absolutamente nada. Ela olhava para as suas panelas literalmente vazia. Mas a palavra do Senhor diz no verso 1 aqui do capítulo 125, aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam,
E esta mulher, nós vamos ver que o Senhor envia o socorro. O socorro da mulher não veio do vizinho, não veio de Ciclano, não veio de Beltrano, mas veio literalmente de Deus, aonde Deus envia o profeta para aquele lugar e diz: mulher, que tu tens aí? Ela diz: eu tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho só de azeite. E o que eu vou fazer com esse pouquinho de azeite? O que eu vou fazer com esse pouquinho de farinha? E o profeta diz: faz um bolo. Faz esse bolo. E nós vamos ver que o homem que está ali diante da mulher é um profeta de Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses. Toda palavra profetizada pelo servo de Deus tem poder. Servo de Deus. Eu não estou falando de picareta. Eu não estou falando de coach, como nós vemos aí, dizendo que o homem pode, o homem pode, o homem pode, e diz que ele, sem Deus, ele pode muito mais. Estão se levantando muitos coaches aí. Não tenho nada contra os coaches, certo? Não tenho nada em ter aulas com esses homens, em ter instruções com esses homens, não. A partir do momento que esses coaches começam a relacionar a vida física com a vida espiritual e trazê-las para o púlpito e dizer: olha, você pode, você tem potencial, não tem nada de errado nisso. Mas quando nós colocamos isso e colocamos Deus de lado, e você pode e Deus, e não precisa de Deus, aí é que mora o perigo. É justamente aí é que mora o perigo. Alguns coaches estão dizendo isso: você pode e você não precisa de Deus. Tome muito cuidado. A palavra de Deus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Aos coaches que estão aí ouvindo, recebe essa aí para você, em nome de Jesus. Então nós vamos ver que Deus, ele envia o profeta, e o profeta traz o que àquela mulher, irmãos? Ele traz um sustento, a necessidade daquela mulher naquele momento, e vai dizer a palavra de Deus que sobrou, que multiplicou, veio a fartura sobre aquele lugar. Ou seja, Deus estava atento à necessidade daquela mulher. Deus estava com os seus olhos fitados àquele lugar, e naquele momento, naquela região, havia uma grande seca, diz a palavra de Deus. É notório dizer, irmãos, que Deus, ele está sempre com os seus olhos fitados na sua humanidade. Deus está sempre com os seus olhos fitados no seu povo. Ainda que eu e você não percebamos, ainda que eu e você não entendemos o que está acontecendo, Deus sempre vai ter o recurso, Deus sempre vai ter a providência, Deus sempre vai estar com as suas mãos estendidas a ponto de socorrer o seu povo, independente da situação. E quantas famílias hoje não levam para si esse versículo? Todos aqueles que confiam no Senhor, ele não se abala, não na área financeira, nem na área sentimental, não qualquer área que seja da sua vida, ele não se abala. Sabe por quê? Porque ele não está esperando em homem, ele não está esperando da igreja, ele não está esperando do pastor, ele não está esperando do governo, ele está confiando no Senhor, irmãos. Quando nós aprendemos a viver pela fé, nós iremos entender esse versículo. Nós iremos entender o que o Senhor está dizendo. Viver pela fé é completamente de viver por vistas. Porque é muito fácil olhar: eu tenho trabalho, eu tenho emprego, eu tenho salário bem remunerado lá no meu final do mês. É muito fácil andar assim. É muito fácil confiar em Deus desta maneira. Mas quando vem o vento, mas quando vem a dificuldade, mas quando vem as circunstâncias más, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E esse versículo nos diz: para se ter uma fé inabalável,
tem que continuar confiando no Senhor. Fé inabalável é isso, irmãos. Confiar em Deus quando não se tem. Confiar em Deus quando não se tem esperança em lugar nenhum. Confiar em Deus é quando você olha e parece que está tudo fechado. Não tem porta aberta, não tem janela. Eu olho para o lado, ninguém me ajuda. Eu olho para o outro, muito menos. Mas quando eu olho para o alto, a palavra de Deus diz que é do alto que vem o socorro. Ou será que Deus estava dizendo alguma besteira quando Ele diz, é do alto que vem o socorro? Quando Ele usa o teu servo, por meio do seu servo, quando Ele diz, é do alto que vem o meu socorro. Por quê? Porque automaticamente, quando eu olho para o lado, irmãos, eu olho com os meus olhos humanos. Eu só vejo parede. Eu só vejo parede. Mas quando eu olho para o alto, é lugar de esperança. Céu, alto, refúgio, fortaleza, é lugar de esperança. Então, nesse primeiro desafio, para se manter uma fé inabalável, irmãos, diante de uma dificuldade financeira, eu quero te convidar a fazer como a viúva de Sarepta. Eu te convido nesta noite, para que você mantenha uma fé inabalável, a não ficar esperando pelo dinheiro. O Senhor vai te enviar o sustento, amém? O Senhor vai te enviar o sustento. Eu não sei de onde vai vir. Eu não sei qual porta que vai se abrir. Eu não sei quantas portas irão se abrir. Mas eu quero te dizer que é do alto que vai vir o teu socorro. Porque o Senhor envia o socorro para aqueles que confiam. É para qualquer um? Não. É para quem confia. É para quem espera. Para quem não arreda o pé. Senhor, eu não saio daqui. Não foi assim que o anjo disse, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Não foi isso? Não saio, não arredo o pé. Senhor, dá a bênção. Dá a bênção. Senhor, dá a bênção. Irmãos, insista. Persevere. Lute. Não desista. Mantenha a sua fé. Não use a sua fé como sentimento. Mas use uma fé ativa. Uma fé consistente, uma fé firmada no Senhor, não de sentimento, mas uma fé firmada, consistente. E essa fé firmada e consistente só vai vir quando você olhar para o alto. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver, irmãos, que para se manter uma fé inabalável, diante de uma enfermidade, nós devemos fazer como quem? Jairo. Manter uma fé inabalável hoje, diante de enfermidade, é fácil? É fácil? Não é fácil. Só sabe quem passa. Só sabe quem está no barco. Só sabe quem está passando na pele. Enfermidades degenerativas. Enfermidades cancerígenas. Só sabe quem passa na pele. Só sabe quem vive. Enfermidades que o médico diagnostica que não tem mais jeito. Dá o diagnóstico que não tem mais jeito. É para a morte. Só sabe quem passa. Ouvir falar é muito fácil. Mas quem passa entende. E diante dessa situação, eu não sei qual é a sua situação. Talvez alguém da sua família esteja assim, enfermo, a ponto de você dizer, e agora, o que eu vou fazer? Eu quero te convidar nesta noite, para que a tua fé continue inabalável, a fazer como Jairo. Nós temos a Bíblia, a nossa bússola, para entender os planos perfeitos de Deus. E Jairo, quando ele se depara com essa situação, a primeira coisa é fazer o quê? Jairo era qualquer um, irmãos? Não. Jairo era o dirigente da sinagoga. Jairo poderia buscar
os melhores médicos, os melhores hospitais da época, mas ele recorre a quem? Jairo recorre ao doutor Jesus. Recorra ao doutor Jesus nessa noite, ao médico dos médicos. A enfermidade é para a morte, a enfermidade é para a destruição, a enfermidade é para a dor, a enfermidade é para acabar. Não. O Senhor disse: não, Jairo. Crê somente, Jairo. Confia, Jairo. Confia. Então, para que você mantenha a sua fé inabalável nesta noite, faça como Jairo. Use a sua fé, mas use a sua fé no Senhor. Coloque a sua fé em ação e vá aos pés do Senhor nesta noite. Porque talvez você olhe para as situações e diz: eu não tenho jeito. Como que eu vou fazer? E agora? As portas estão fechadas. O hospital, como que eu vou conseguir colocar lá o meu parente, ou a minha mãe, seja quem for? Como que vai abrir a vaga lá naquele hospital, irmãos? Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Ele abre onde Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Pode até ser necessário que Ele nem abra a porta, mas Ele cure. Nem seja necessário chegar a ir até lá. Porque foi o caso de Jairo. Jairo não precisou levar em hospital nenhum, em médico nenhum. Porque quando Jairo está na presença do Senhor, na presença do Senhor nós temos a resposta. Na presença do Senhor nós alcançamos a resposta que nós precisamos. E a nossa fé é enaltecida, a nossa fé é revigorada, a nossa fé é colocada em prática, porque o nosso Deus, Ele sempre vai ter uma palavra de esperança para o seu povo. Ele sempre vai ter uma palavra de esperança. Ainda que digam que é morte, como foi o caso de Lázaro. Senhor, não tem mais jeito, são 3, 4 dias, e agora, Senhor? Senhor, calma, aquieta. O cenário é de morte. O cenário é de luto. Mas eu cheguei. Aleluias. Aonde Jesus está, a morte não tem poder. A enfermidade não tem poder. A doença não tem poder. A área financeira não tem poder. O relacionamento destruído, não tem pai, não tem mãe, não se conversam, filhos não se conversam, pais não se conversam. Aonde está Jesus? Esse relacionamento, ele começa a criar raízes. O relacionamento começa a florescer. Porque aonde está Jesus, há esperança. Aonde está Jesus, há mudança. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação. Eu quero te dizer nesta noite para que você use a sua fé, para que ela não fique inabalável, para que ela não fique à mercê das situações e se torne uma fé inabalável verdadeiramente. Mas para isso você tem que usar a sua fé. A sua fé não por vistas. Não precise ver para crer. Creia sem ver. Creia sem ver. Talvez você não esteja vendo nada agora, com os seus olhos físicos. Mas se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais por um instante, uma fração de segundos, nós iríamos contemplar os anjos do Senhor nesse lugar, entregando bênção, livrando, guardando, trazendo a resposta. Nós iríamos contemplar. Peça ao Senhor nessa noite, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver. Para que nós mantenhamos a nossa fé inabalável,
diante de situações como enfermidade, diante de situações como área financeira, diante de situações como área de mortandade espiritual, é necessário continuar crendo no Senhor. Olha o que vai dizer o verso de número 2. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. Ou seja, o salmista estava dizendo: olha, eu glorifico a Deus porque eu estou diante de algumas rochas, de algumas montanhas, é como se o Senhor estivesse me protegendo. É como se o Senhor estivesse me cercando com os seus braços. Eu só tenho a agradecer. Eu quero convidar você a olhar para o Senhor, porque os braços do Senhor estão te protegendo nesta noite. Os braços do Senhor estão como te envolvendo, para que você não olhe as circunstâncias, seja ela qual for, de mortandade física ou espiritual. Eu quero te convidar a olhar com os seus olhos espirituais para os braços do Senhor que te envolve nesta noite. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre está com os teus braços abertos para ajudar o seu povo. O verso de número 5. Mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor o expulse da sua presença, juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel. O desejo do povo de Israel era buscar a paz. Talvez você entrou nesta noite, diante de tudo que foi falado, sem paz, sem esperança. Porque muitas vezes, irmãos, diante de tantas coisas que nós vivemos hoje, o nosso coração, ele não vive em paz. Vive pensativo, aflito, abatido, cansado. Algumas vezes desesperado. Porque são N situações que nos cercam. E o salmista, ele vai dizer: Senhor, eu anelo só por uma coisa, a tua paz. E nesta noite, você que entrou aqui nesta noite, o Senhor, ele tem a paz para você. O Senhor é a tua paz. A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Essa paz que você tanto procura no seu coração, diante de todas as situações que você está enfrentando, seja no seu lar, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, com o vizinho, esta paz o Senhor tem para você nessa noite. Esta paz que você tanto anela, é que o Senhor quer te entregar nesta noite. Amém? Eu convido o grupo de louvor, se coloque em pé, em nome de Jesus. Nós percebemos que para manter uma fé inabalável no Senhor, diante de muitas situações, é necessário uma só coisa: usar a sua palavra. A palavra de Deus que você conhece, você sabe. Use esta palavra em seu favor. Tome posse. Comece a tomar posse da palavra de Deus que você ouve. E faça disso uma menção, para que você entenda os planos e o propósito de Deus. E a sua fé se torne uma fé inabalável. Amém, irmãos? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se
venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.